de Deus, seus atributos incomunicáveis. Semana passada nós vimos como Deus fala com o homem através do íntimo do coração do homem, como há evidências na própria natureza da existência de Deus. Também falamos que Deus não pode ser compreendido de maneira completa, né, porque nós podemos compreender aquilo que nossa capacidade nos proporciona compreender. Nós dizemos que Deus é incapaz de ser completamente entendido. Não que Ele é incapaz de ser entendido, mas incapaz de ser completamente entendido. E vimos que podemos conhecer a Deus de fato, como Deus verdadeiro, e começamos vendo os atributos de Deus, o que são atributos de Deus. Nós falamos um pouco sobre as vias pelas quais foram definidos os atributos de Deus, a via negativa, a via evidencial e a via de afirmação. Entramos então no assunto do primeiro atributo que está registrado no nosso livro, na página 102, que é a independência de Deus. Nós falamos da aceidade, né, da aceidade de Deus, que vem de ace, que significa de si mesmo, e fala da autossuficiência de Deus, que Deus não precisa de nada, nem de ninguém, e Ele se satisfaz em si mesmo. Não há nada que possamos acrescentar a Ele. Ele é todo suficiente. Todos os outros seres são contingentes, precisam de Deus para que existam, desde o ar que respiram até todo o resto. E quando a gente fala que Deus tem prazer em si mesmo, que tem amor em si mesmo, tem alegria em si mesmo, autossatisfação, glória em si mesmo, muitas vezes as pessoas pensam que é algum tipo de narcisismo que nós estamos pregando, né? Porque quando nós falamos disso em nós mesmos, que somos seres finitos, que somos seres egocêntricos, que somos seres caídos, né? Então realmente isso é uma coisa ruim. Mas quando se fala de Deus e de sua perfeição, não há nada de errado em Deus se satisfazer em si mesmo, ser capaz por si mesmo, se alegrar na sua própria pessoa, etc. E nós falamos dessa questão da possibilidade, aliás, da autossuficiência de Deus, né? Que Deus não necessita de nenhuma de nós, tem glória em si mesmo, amor em si mesmo, é todo sábio, completo em si mesmo. E hoje nós vamos entrar em dois atributos, pelo menos. Um é a imutabilidade de Deus e o outro é a eternidade de Deus. E possivelmente a gente conclui esse capítulo na semana que vem com os dois últimos, que é a onipresença de Deus e a unidade de Deus, ou a simplicidade, como alguns outros autores chamam. Na página 104, então. Só vou ler a definição para nós aqui. Podemos definir a imutabilidade de Deus da seguinte forma: Deus é imutável em seu ser, em suas perfeições, propósitos e promessas. E é importante porque ele coloca aqui a maneira como ele vai dispor quando se vai seguindo lendo, e depois no final de ele falar sobre esses atributos, ele repete novamente essas questões, né? Ele é absolutamente imutável em seu ser, em suas perfeições, propósitos e promessas. Então ele dispõe dessa forma, né? Primeiro, então, daí a gente vê o que as Escrituras declaram sobre isso. E há muitas passagens nas Escrituras, centenas de passagens, que demonstram que Deus não muda. Eu gostaria de citar algumas para os irmãos, que vão um pouco além do nosso livro aqui. Vamos ver se eu tenho algumas aqui.
Salmo 102 a gente citou, né? Deuteronômio 32, 39, João 8, 58, Hebreus 13, 8, também Romanos 1, 23, 1 Timóteo 1, 17, 1 Samuel 15, 29, Números 15, 28, só para citar algumas entre as quais nós encontramos as Escrituras. Nós vamos começar com o Salmo 102, que está aqui no nosso livro, né? Na página 105. Diz assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Então, esse primeiro verso toca de Deus no seu próprio ser, como ele começou dizendo na sua definição de imutável, sendo inalterado. Deus não pode sofrer mudança nenhuma, né? Ele em si mesmo é imutável. É Salmo 102 tem essa. Isso, 102. E depois Hebreus repete esse texto. Se alguém puder abrir e ler para nós, Hebreus repete esse texto, né? Se tratando de Cristo. Então, irmãos... 25, tá? Inicia ali. 102, 25 a 28, né? Tá no livro ali também, né? E Hebreus é qual? 13? Não. O Hebreus que cita o Salmo 102. Hebreus 1, Hebreus 1, 10. Então, provavelmente 10 a 12, né? Então, irmãos, o que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que Deus, em comparação àquilo que Ele fez, é imutável. Toda a criação vai passar. A criação é talvez a coisa que nós jamais vamos pensar que iria passar, né? Passa o homem está aí há milhares de anos e a criação continua, não é verdade? Mas aqui está dizendo que a criação vai passar também. Aliás, vai perecer. Como nós vimos na Epístola de Pedro, vai se desintegrar. Vai ser recolhida como uma roupa velha. Em comparação com isso, Deus permanece para todo sempre. Ele é o que, irmãos? Imutável. Imutável. Depois, esse é um texto muito conhecido de Malaquias 3:6. É muito ensinado desde a infância para as crianças quando vai se tocar nesse assunto da imutabilidade. O texto é: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, descendentes de Jacó, não sois destruídos. Esse texto de Malaquias 3:6, irmãos, eles revelam que o que faz com que as pessoas, o povo de Deus, não seja consumido, e de várias formas consumido, né? Desintegrado, ou perdido nas chamas do inferno, é Deus não mudar, Deus ser imutável. Então eles podem descansar que são salvos em Deus, porque Deus não muda, né? O Spurgeon, quando falava sobre esse verso, ele dizia que aqui já se estabelece um princípio muito importante, porque por trás da palavra Senhor aí está o nome de Deus, Jeová. Eu, Jeová, não mudo, que é aquele tetragrama hebraico, que é o primeiro nome que foi dito que Deus era, né? Deus falou de si mesmo: eu sou o que sou, né?
E essa é uma referência tanto à seidade, né, à autossuficiência de Deus, como à imutabilidade de Deus. Ele é, sempre foi e sempre será o mesmo. E por causa do caráter dele, da pessoa dele, do ser dele, então seu povo não é destruído. Eles estão firmados sobre o fundamento que é o ser de Deus, né? O próprio Deus e a imutabilidade de Deus. E é interessante que o próprio Spurgeon fala sobre isso. Ele diz que esse é um princípio fundamental, é como o alicerce de uma casa. Aí se você se sente inseguro, instável, se sente dobre, desanimado, cansado, o problema não está no alicerce, não está em quem Deus é, mas que a casa que você fez em cima dele é de madeira, feno e palha. Então ela desabou, você se sentiu derrotado. Não é porque Deus mudou, é porque você não está bem firmado sobre esse alicerce que é Deus. E isso é muito importante, irmãos. Veja como isso tem implicações práticas, né? A gente vai falar das perfeições de Deus e as pessoas dizem que é algo teórico, né? Que não tem aplicação nenhuma prática. E é muito importante isso. Mas não só com respeito ao seu ser e seus atributos. Por exemplo, irmãos, Deus é imutavelmente amor. O amor dele não muda. A justiça dele não muda. A bondade dele não muda. A misericórdia dele não muda. A onisciência dele não muda. Nenhum atributo dele muda. Nenhuma perfeição dele muda. E é uma coisa que eu percebo que muitas vezes, quando nós vamos conversar sobre isso, ou estudar sobre isso, nós tendemos a isolar os atributos de Deus e não fazemos correlação entre eles. Seria um bom exercício depois que talvez a gente tenha até um momento entre todos nós só sobre isso. Sobre correlacionar todas as coisas que dizem respeito a Deus. Talvez no último ponto desse verso, porque Deus, ele não é um pedaço o imutável, um pedaço eterno, um pedaço onisciente e completando um com o outro, então se torna Deus. Não, Deus sempre é tudo e ao mesmo tempo. Isso é muito importante a gente entender. Por isso que todos os atributos de Deus não mudam. A sua justiça não muda, seu amor não muda, sua bondade não muda, o seu ser não muda, sua eternidade não muda. Vocês não estão entendendo? Nada em Deus muda, não tem mudança nele. E não só isso, mas o autor segue aqui falando então que os planos de Deus, e é uma coisa que está sobre a outra, o ser dele não muda, seus atributos são imutáveis, seus propósitos são imutáveis. Ele estabeleceu coisas, ele estabeleceu todo o curso da história, ele disse que faria e vai fazer segundo o que disse. E ninguém pode frustrar os seus planos. Os propósitos de Deus não mudam. Isso está aqui embaixo, aqui, ó. Essa definição também afirma a imutabilidade ou inalterabilidade de Deus com respeito aos seus propósitos. E fala do Salmo 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Certo? Essa é a afirmação sobre o conselho de Deus e é apoiada nos versículos que falam dos seus planos individuais e propósitos que Deus tem desde toda a eternidade. Deus tem planos e propósitos que existiam nele antes de que existisse qualquer outra coisa. John Newton dizia que ouviu de uma mulher a seguinte frase: Deus necessariamente precisa ser imutável e não pode se basear em mim, que sou inconstante e que sempre vou alterando ao longo da vida. Provavelmente ele já me conheceu e me escolheu antes de eu começar a viver, ela dizia. Antes de que, primeiramente, eu começasse a viver. Porque se ele me visse começando a viver, seria. Porque eu sou constantemente mutável. Eu mudo sempre.
Toda hora estou caindo e tropeçando. Planos sempre Ele, os meus planos, sempre, os dele nunca. São sempre os mesmos, desde toda a eternidade. Isso é uma grande segurança, irmãos, para nós. Quando Deus determina que alguma coisa vai acontecer, ninguém pode frustrar os seus planos. Amém? E não só os planos de Deus, as promessas. Na verdade, são coisas que nos mantêm de pé, são as promessas de Deus. Né? Imagina se Deus mudasse de ideia, né? Como nós vamos ver a seguir. Então nós sabemos que Deus tem muitas promessas nas Escrituras. E Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Né? Hebreus 6 fala que por duas coisas que Deus não pode mentir. E as duas coisas são seu ser e suas promessas. Né? Nós podemos ter firme confiança, a Bíblia diz. Então, sabemos que as promessas de Deus são imutáveis. Se Deus prometeu alguma coisa, Ele é fiel com respeito à sua promessa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso está lá em 1 Samuel 15, 29. Texto bem importante para nós. Mas então nós entramos naquela questão dificultosa. Será que às vezes Deus muda de ideia? Né? É aquela questão de a Bíblia usar dois tipos de linguagem que nós precisamos escrever no nosso caderno. Que é antropomorfismo e antropopatismo. O que significa isso? É Deus usar a linguagem humana. Como se, para falar conosco, precisa ser falado da maneira com que nós conseguimos entender. Né? Dentro da nossa capacidade de compreensão. Então, antropo é quando você fala do homem. Essa palavra significa homem. E morfismo significa forma, a forma do homem. E antropopatismo significa paixões ou sentimentos humanos. Antropopatismo. Sentimentos humanos. Maneiras de descrever sentimentos humanos. E maneira de descrever as formas humanas. Morfe é de forma. Né? Por exemplo, quando fala que Deus tem olhos, ouvidos, boca, né? Mãos, mão direita, mão de esquerda, né? A destra de Deus, são formas humanas de descrever a Deus. Né? Elas estão significando alguma coisa. A Bíblia diz que Deus é espírito. Significa que não tem corpo físico. Não tem forma humana. Hein? Quando fala que vocês estão debaixo das asas de Deus, significa que Ele está cuidando de nós. Então, quando fala que Deus se arrependeu, nós precisamos entender arrependimento na perspectiva... O que marca no antropopatismo aqui? Sentimentos humanos. Quando nós falamos que Deus se arrependeu, e existe passagem que diz, por exemplo, Gênesis capítulo 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não é? Isso entristeceu o seu coração. 1 Samuel 15, 10 também fala que Deus se arrependeu. Em outros lugares fala que Deus não se arrepende. Não é? Aí você vê o seguinte, irmão. Você vê que, por exemplo, aqui o autor cita algumas coisas, existem outros autores que citam outras coisas. Por exemplo, Deus ameaçou um julgamento e disse, fica de boa, Moisés, vou destruir esse povo todo. Né? Êxodo 32, Deus disse que ia destruir todo mundo. Aí Moisés o que fez? Ele orou pelo povo. E aparentemente parece que Deus mudou de ideia, porque Deus não destruiu ninguém. Primeiro Deus disse que ia destruir. Aí a oração de Moisés pelo povo, pedindo perdão pelo povo, parece que Deus mudou de ideia. Né? Parece. Né? Também nós temos o caso de Ezequias. Os irmãos sabem o caso de Ezequias, né? O profeta Isaías chegou para ele e disse, você vai morrer, arruma a tua casa, que você vai partir.
E daí diz que ele chorou, se arrependeu, virou para a parede e orou ao Senhor. E Isaías voltou e disse que Deus ia mudar aquilo, ia dar mais 15 anos para ele. Né? E aí você olha, pô, mas não ia morrer? Depois não morreu mais. Né? E também o caso clássico de Nínive, né, irmãos? Eu acho que esse é um caso que nós podemos usar aqui para entender essas questões relacionadas a Deus. Primeiro nós podemos mostrar, por exemplo, para os irmãos que o filho de Ezequias era Manassés. Manassés tinha 12 anos quando morreu Ezequias. O que isso quer dizer? Que Ezequias teve Manassés 3 anos depois da segunda chance dele. Né? E se não tivesse no propósito de Deus, né, que Ezequias vivesse mais, não existiria Manassés, Josias, Davi, né, todos os outros, irmão, depois de Josias, todos os outros reis, até Cristo, que era da linhagem de Manassés, de Ezequias. Né? Então, só para os irmãos perceber como a questão era importante. Deus chega para Ezequias e diz, realmente a sua ferida, a sua doença é morte. Né? Te arruma aí que tu vai morrer. Mas Deus já sabia que ele iria se arrepender. Só um tolo pensa que Deus não saberia, como se fosse uma novidade que ele se arrependeu. Né? É o mesmo tolo que pensa que quando Deus chegou no jardim e disse assim, Adão, onde estás? Significa que Deus não sabia que ele estava escondido atrás do arbusto. Né? Então, a gente tem que entender o que Deus está dizendo, quando a gente lê isso. O que Adão podia se esconder de Deus, irmãos? Atrás de um arbusto? Né? Mas o homem acho que tem esse sentimento ainda, né? De pensar que pode esconder alguma coisa. Fazer alguma coisa. Mas por que Deus diz, Adão, onde estás? O que significa isso? Significa onde estás, nem sei onde estás, ou onde tu se meteu. Em que enrascada tu se meteu? O que tu fez? Vem, me explica. Né? Me conta, fala para mim. Né, irmãos? Isso acontece muitas vezes na Bíblia, Deus usando essa linguagem. Aliás, eu gostaria de explicar para os irmãos, quando fala que Deus se arrepende, o arrependimento humano é por causa de um defeito, o pecado, que causa, primeiro, o reconhecimento da falha, depois, o quê? Tristeza pela falha, né? E mudança, se vira as costas daquele erro, para algo que é certo. Isso é o arrependimento humano, por causa da iluminação de Deus. Mas e com Deus? E como é que se aplica essa palavra? Deus não tem erro, Deus é perfeito no seu ser, puro, eterno, Ele não muda. Como é que se aplica a palavra arrependimento a Ele? Simples, se aplica naquela posição externa que você enxerga no homem com arrependimento. O que o homem faz quando se arrepende? Ele muda de uma direção para outra. É isso que ele faz. Então, quando a Bíblia fala que o homem se arrependeu, o homem mudou de atitude. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, você vai perceber que o contexto sempre vai mostrar que Deus mudou de método, mudou a maneira de lidar. Com o homem é porque ele se percebe seu mal, seu pecado e muda de atitude de algo errado para o certo. Com Deus não é assim. Por exemplo, quando fala que Deus se arrependeu de ter formado o homem, você vai ver que em Gênesis 6 há uma mudança de chave na maneira de Deus lidar com o homem. Deus destrói todos aqueles homens e conserva Noé e sua família. Então houve uma mudança de método em Deus. Não de uma coisa imperfeita para uma melhor, como nós vamos ver a seguir. Mas, simplesmente, eu vou lidar a partir de agora assim. Foi isso que aconteceu. E é isso que denota essa palavra quando se refere a Deus. Como do homem vem de dentro do homem, tem contrição, tristeza, né? Por causa do mal e do pecado com Deus, não tem nada a ver com isso. Na parte externa, você olha, parece que Deus mudou, lidava desse jeito, agora lida de outro. Ele só mudou a maneira de lidar.
Quando ele muda a maneira de lidar, pode-se dizer que ele se arrependeu, né? A palavra, quando ligada a ele, vai significar isso. E no caso de Nínive? Aí no caso de Nínive é importante, né? Porque Jonas chega em Nínive e diz: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E Nínive foi destruída? Nínive não foi. Por que não foi? Porque eles se arrependeram. E Deus não destruiu eles. Quando você conhece o livro de Jonas, e não só alguns versículos, você sabe, por exemplo, irmão, que Jonas não queria ir para Nínive. Não é verdade? Por que ele não queria ir para Nínive? Está lá no livro de Jonas. Porque ele sabia que Deus era misericordioso e compassivo, que desejava perdoar, e ele não queria que Deus perdoasse e nem que salvasse eles. Então, no simples fato de Deus querer que ele vá para Nínive e ele não querer ir, você já tem o contexto do que Deus vai fazer naquela cidade. O que prova que já estava no coração de Deus exatamente o que ele fez. Eu não queria ir para lá porque eu sabia que você era um Deus misericordioso, compassivo. Quer ver? Eu vou ler para os irmãos. Ele ficou com raiva de Deus ter salvado eles. Aliás, a boboreira que nasce aqui é um símbolo da misericórdia de Deus em todos os tempos de Israel, por causa dessa história aqui. Não é? Vou ler os últimos versos, irmãos, vejam. Então fez o Senhor, Jonas sai da cidade, vai para cima de uma montanha, aí pede para Deus matar ele, peça Deus salvou aqueles miseráveis, que mate ele. Né? Aí ele diz que o Senhor fez nascer uma planta que subiu em cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Isso é misericórdia. Ele estava lá queimando no sol, pedindo para morrer, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ele odiou que Deus salvou as pessoas, os animais, as crianças, mas ficou feliz com uma planta que nasceu para dar sombra para ele. Né? Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: olha, irmãos, é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Não hei eu de ter compaixão de a grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que lição, né, irmãos? Que lição? Essa é a lição do livro de Jonas. Por que ele não queria ir para lá? Porque ele sabia o que Deus ia fazer. Né? Aqui, ó, verso 3, capítulo 3, verso 2. Orou a Deus e disse, Jonas dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei para fugir para Tarse, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço depois que tire minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Imagina, irmão. Há uma grande lição da gente aprender aqui, né? A gente quer que Deus se vingue, que Deus... E eles eram homens terríveis mesmo. Né? Quem conhece a história dos ninivitas vai descobrir que eles eram homens
que mereceriam tudo aos nossos olhos, menos a misericórdia de Deus. Então você vê que Deus, a mensagem de Jonas era essa, 40 dias. Em 40 dias Nínive será destruída. E por trás dessa mensagem está o quê? Se arrependam. Se arrependam. E foi o que eles fizeram. Quando eles fizeram, aparentemente, houve uma mudança. Não é? E é interessante porque a palavra de Deus é muito atacada com respeito a essa questão da imutabilidade de Deus. Mas é importante que você saiba sobre isso. Então aí o ponto C aqui da nossa página 107. E veja como isso é importante, irmão, só um pouquinho antes ali. Um parágrafo antes diz assim: assim permaneceu imutável quanto à sua natureza e propósito. De fato, se Deus não reagisse de forma diferente quando o povo agisse de forma diferente, então o que as pessoas faziam não faria diferença para Deus. Pelo contrário, veja no que está relacionado aqui. Se ele se porta como o Deus justo e misericordioso retratado na Bíblia, então ele é imutável na sua justiça e na sua misericórdia. Por isso que o livro de Jonas é o livro do quebrantamento de um profeta. Né? Se ele não perdoasse havendo arrependimento... O fato é que Jonas precisava aprender da misericórdia e da compaixão de Deus. Né? Esse é o fato. E é um livro que está relacionado muito mais com ele do que a história do que ele está contando. Se nós olharmos hoje, eu falo pela profissão que eu tive aí, né? Trabalhando o lado contrário do mal, do bandido aí, né? A gente não quer a misericórdia do bandido, né? O cara seja perdoado, né? Porque na nossa justiça, na nossa visão, é como está o Jonas ali. Você pode destruir tudo. Né? Pode destruir tudo. A gente pode lembrar da história de Sodoma e Gomorra, né, irmãos? Né? Porque nós não entendemos, né? A gente não alcança isso. A gente pode lembrar da história de Sodoma e Gomorra, como Deus e Abraão foi conversando com Deus e perguntando: mas Senhor, e se tiver 30 justos, 50 justos, 30 justos, 20 justos? Não é? Então, mas aqui, aí o nosso ponto C, a questão da impassibilidade de Deus. Existem muitas teologias que impassibilidade significa não influenciado por sentimentos. E ele, no caso aqui, ele coloca de maneira negativa isso. Outros teólogos não usam esse atributo de maneira negativa. Eles usam esse atributo para dizer que Deus não pode ser influenciado por você a se alterar nos sentimentos dele. É nesse sentido que muitos outros falam. Né? Com certeza Deus não sente paixões ou emoções pecaminosas, ele só mostra o lado negativo aqui. Né? Mas a ideia é que Deus não tem paixão ou emoção alguma contrária, claramente não. Mas a ideia de que Deus não tem paixão ou emoção alguma contraria claramente boa parte do restante das Escrituras. As Escrituras dizem que Deus tem, né, sentimentos. A Escritura diz que Deus se regozija, Isaías 62, que Deus se entristece, Salmo 78, 40, que a sua ira arde contra seus inimigos, que ele se compadece dos seus filhos, que ama por amor permanente, etc. Então, e além disso, são paixões, afetos de Deus que nós devemos imitar, né, como filhos de Deus. Mas as paixões de umas coisas não caem no outro por uma mesma dele. Opa. Essas paixões de umas coisas não caem no outro por uma mesma dele. E associar ao sentimento humano, não, se cai nisso. Não, porque a Bíblia fala claramente, por exemplo, que Deus é amor, que Deus é belo, né? Que Deus ele toca nesses pontos em Deus, da beleza. Por exemplo, toda beleza genuína, toda a arte genuína, toda
Todo belo, por exemplo, é algo que parte de Deus, né? A gente sente emoções quando percebe as belezas das coisas. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, Ele tem alegria. Não é uma coisa relacionada simplesmente aos sentimentos humanos. Quando eles querem tocar em impassibilidade, eles querem separar Deus das paixões humanas, pecaminosas e carnais. Quando o teólogo vai tocar nesse ponto, é para fazer essa distinção, que ele é impassível, não sujeito a paixões, para não misturar essas coisas negativas do homem com Deus. Mas o próprio fato de nós termos emoções, ele parte do princípio que nós fomos feitos à imagem de Deus. E quando a gente fala que a gente não pode ser guiado pela nossa mente, pelas nossas emoções e pela vontade, é porque nós estamos num processo de salvação de alma. E quando a nossa alma vai sendo salva, os nossos pensamentos e as nossas emoções e as nossas vontades passam a ser coisas boas. Então, dentro da esfera da alma, existe coisa boa. Não é tudo lata de lixo, entendeu? Chega um ponto que a tua vontade já é a vontade de Deus, que se torna uma alegria para ti servir um irmão, que se torna uma alegria para ti servir. No começo da fé, as coisas são um fardo para a gente, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas com o partir do tempo, quando a gente vai crescendo no Senhor, as nossas emoções, a nossa vontade, os nossos pensamentos vão sendo modificados à imagem de Cristo. Então são pensamentos bons, são sentimentos bons. Sabe, Jesus chorou, lembra? Quando ele chorou, ele teve aquela emoção porque ele sentiu que os irmãos estavam sofrendo pela perda de Lázaro e ele se emocionou, porque ele tinha emoção nele. Só que essa emoção era uma emoção salva, era uma emoção perfeita, pura, né? Então, o ponto D aqui, da página 107. Deus é infinito e pessoal ao mesmo tempo. Há muita discussão na teologia sobre isso, irmãos, porque existe um negócio chamado teologia do processo, que eles querem negar a imutabilidade de Deus por diversos motivos. E há muitos ataques à questão sobre Deus. Por exemplo, o panteísmo vai falar que Deus é infinito, mas não há pessoalidade nessa infinitude deles. Eles dizem que Deus está em todas as coisas na sua criação. Então não há um ser pessoal nisso. Então eles não vão negar que Deus é infinito. Os irmãos estão entendendo? Não vão negar, porque eles dizem que Deus está em tudo, e tudo é, para eles, infinito. Então, Deus está numa árvore, Deus está num passarinho, Deus está em tudo. Isso é o que o panteísmo ensina. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia coloca Deus numa esfera muito maior, né? Mesmo assim, há uma relação. Quando a gente fala da infinitude de Deus, parece que na nossa linguagem a gente tende a fazer uma separação, né? Então não tem como ele se relacionar com as pessoas, né? E se envolver com as questões delas. Parece que ele está muito longe daí, né? Talvez eles esquecem que a Bíblia diz que ele não é só Deus de perto, mas Deus de longe, né? Mas daí a gente só lembra do Deus de longe, né? Grande, mas que é Deus de perto também. Ele está bem próximo de nós. E onde ele está plenamente ali. Então, é uma coisa muito diferente, as coisas estão nele. Não é ele que está nas coisas, as coisas subsistem nele. Nós vivemos, nos movemos e existimos nele. E nós vamos ver lá para frente, quando a gente falar de onipresença, sobre isso. Porque daí se questiona, mas existem momentos que a Bíblia fala da presença de Deus, e cabode, e foi-se a glória de Deus, e foi-se a presença de Deus, né? Daquele templo feito, daquele tabernáculo. Mas como, se Deus está em todos os lugares, né? Então essa questão da infinitude, ela pode trazer um problema para nós, se nós não entendermos que ao mesmo tempo que ele é infinito, né, transcendente, como a gente chama, ele também é imanente, ou pessoal, está próximo de nós. Ele se aproxima daquilo que ele fez, das suas criaturas, né? A Bíblia fala até mesmo que quando um pardal cai,
quando ele está caindo, a Bíblia diz que o Senhor acompanha a sua queda até o chão. Então é um Deus muito pessoal e íntimo, e ligado intimamente com aquilo que fez. E até os cabelos da nossa cabeça são numerados. Né? Então é algo que realmente há muita pessoalidade de Deus. Algumas teologias sistemáticas ocupam um capítulo inteiro só para falar desse atributo de Deus, a pessoalidade ou a personalidade. Por quê? Porque havia muita rejeição por parte de muitos outros liberais sobre essa questão da pessoalidade de Deus, da personalidade de Deus, um ser pessoal, que se envolve, que se interessa, que se ocupa, que está perto, né? Então, olha só, aqui ele diz, né, na mitologia greco-romana, os deuses eram pessoais, mas não eram infinitos, né? Eles possuíam fraquezas, defeitos, tinham ciúme um dos outros, né? A gente conhece essas histórias dos deuses, dos panteões gregos e romanos, né? Já no deísmo, Deus é retratado como infinito. Por outro lado, o deísmo retrata um Deus que é infinito, mas está afastado demais do mundo para se envolver pessoalmente com ele. De modo parecido, o panteísmo sustenta que Deus é infinito, já que pensa que todo o universo é Deus. Mas esse Deus não pode ser pessoal nem se relacionar individualmente. Boa parte das objeções levantadas contra o cristianismo bíblico tenta negar uma ou outra dessas verdades. Nós afirmamos ambas as verdades, certo, irmãos? As pessoas dizem que se Deus é infinito, ele não pode ser pessoal. Ou dizem que se Deus é pessoal, não pode ser infinito. Mas a Bíblia ensina ambas as coisas. Deus é infinito, 1 Reis 8, 27. Nada no mundo pode contê-lo. Quando Salomão acaba de terminar o templo, ele diz, 1 Reis 8, 27. Ele diz que nem os céus e os céus dos céus te podem conter. Muito menos esse tabernáculo que eu fiz, ele diz. Então ele entende dessa questão da infinitude. Mas eles continuamente diziam da presença de Deus com eles. E depois nós vamos ver sobre isso, né? Continuaram fazendo templos para Deus. Porque, por exemplo, alguém diz assim, o inferno é inferno porque Deus não está lá. Não, isso não é verdade. Se Deus não estivesse lá, Deus não seria onipresente, por exemplo. E eu preciso tocar nisso porque a infinitude relaciona-se com isso. Lá está a ira de Deus, o juízo de Deus. Porque existe a presença de Deus num sentido geral e num sentido especial. Quando a Bíblia diz que Deus está em algum lugar, ou ele está para abençoar, para se relacionar, ou ele está para julgar, né? Para se contrapor. Aquele pensamento que Mas Deus está em todos os lugares. é a ausência total de Deus. É problema, porque a Bíblia diz que se Davi se escondesse lá no inferno, lá estaria o teu espírito. Mas que tipo de presença é essa? Esse que é o ponto. Essa que é que tipo de presença é essa que nós estamos falando, em particular? Então, a gente vai relacionar essa presença de maneira especial, ou seja, quando Deus está num lugar para abençoar. Né? Ou a onipresença de Deus, a infinitude de Deus de uma maneira geral. Porque Deus não tem como não estar em todos os lugares. Sabe como é que o Spurgeon disse sobre o inferno, por exemplo? Diz que a presença de Deus vai ter uma mensagem lá no inferno assim: aquele que não crê será julgado. Passando 1000 anos de condenação, a pessoa olhará para cima e vai estar escrito para ela assim: aquele que não crê já está julgado. Está condenado. E ela vai olhar depois de 1000 anos em plena tormento eterno, onde o verme não se consome, onde o fogo não se apaga, e vai estar lá escrito: aquele que não crê está condenado. Então a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai ver, e a gente vai ver isso mais para frente, que existe uma maneira da presença de Deus estar especialmente em um lugar, né? Como é que é? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.
Se ele está ali, uma questão que não estaria ali antes. Em que relação ele está ali agora? Em que sentido ele está ali agora? Uma questão só dessa da presença de Deus que me veio, que me ocorreu agora. Porque no inferno, essa eu tinha esse conceito, assim, no inferno é a ausência total de Deus, né? Não é, verdade. Mas e quando lá no arrebatamento diz que o Espírito de Deus será tirado da terra? Não diz, irmão. É isso que nós vamos ver lá na frente. Nós vamos ver, não, então tá. Não. Mas é que não tem como. Porque se o Espírito é onipresente, ele não tem como ser tirado da terra. Então, tudo que se relaciona ao Pai, nós vamos relacionar ao Filho e ao Espírito, porque é um Deus. Não, com certeza. Né? Então, agora o último ponto, aqui a importância dessa questão da imutabilidade. Talvez a gente vai tocar só nesse hoje, para a gente fazer 1 hora só, hein? Né? Para não ficar pesado para os irmãos. A gente vai se policiar para fazer 1 hora. Isso é interessante. Os irmãos ir para casa cedo, poder descansar. Né? Eu sei que às vezes a gente passa, mas vamos cronometrar para ser 1 horinha. E ficar com o que ficou, pelo menos concluir um ponto, né? A importância da imutabilidade de Deus. Então, esse é o ponto da aplicação prática. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre isso. E queria ouvir os irmãos. O que isso implica na nossa vida, irmãos, na prática? É que as promessas dele ele vai cumprir, né? Porque as suas promessas são imutáveis. Imutáveis, Hã? né? De salvação, né? As promessas que a gente tem de reino, né? De eternidade, tudo isso ele vai cumprir. Eu gostaria de dizer para os irmãos também. Também. É isso que o Spurgeon diz. Se é uma boa notícia para os salvos Deus ser imutável, é uma péssima notícia para os descrentes. Se é uma boa notícia para nós que Ele não muda, Ele não mudará a sua oposição contra eles, a sua ira contra eles. A sua ira não se alterará. É uma ira imutável. Então, É só para aquele que se arrependerem mesmo, né? Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que isso não... Então, o Lloyd Jones diz que Deus não é imutável como uma pedra. Né? Muitos pensam em Deus imutável, mas relacionam Ele como se fosse alguém estático. Né? Ele é estável, de estabilidade, firmeza. Não estático como uma pedra. Né? Porque se nós pensarmos, uma pedra não se altera, não muda. Ela é sempre pedra. É pedra, vira pedra, você pode quebrar ela, tudo, mas a natureza dela é de pedra. Ela é estática. Deus não, é estável, firme. Né? Nós precisamos ver que mais isso implica na nossa vida, irmãos. O amor de Deus nunca vai mudar por nós. Não tem nada que a gente possa fazer que mude o fato de que Ele nos ama com amor inalterável, imutável. Suas promessas jamais mudarão. Elas nunca vão deixar de existir. Aquilo que Ele nos prometeu, Ele não pode chegar agora assim. Não vou dar mais. Agora. É o Deus que não pode mentir. Né? É o Deus, irmãos, que diz assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque Ele é inalterável naquilo que Ele concede. Ele não muda. Né? Então, a misericórdia de Deus, por que diz, são a causa de não serem consumidos, como fala Lamentações 3:22? Porque é inalterado, não tem como mudar. Não há o que nós façamos que possa mudar, é da natureza dele. Né? O que nos leva a pensar sobre isso? Confiança, irmãos. Plena confiança. Deus é digno de todo crédito. Por quê? Porque não tem variação nele. Né? Se você pensar, por exemplo,
que hoje Deus se alterou, ele melhorou um pouco, ou seja, então ele era ruim, Não é tão bom. melhorou, né? Se ele mudou para melhor, então não era tão bom, então não pode ser Deus. Ou ele ficou um pouco ruim hoje, se ele mudou para pior, então não era Deus. E o que impede dele mudar para pior, para um pouco mais pior, até totalmente pior? Os irmãos estão entendendo? Então, isso é algo que nos deixa seguro, irmãos. Até no hino antigo, quero ver se eu encontro aqui para mostrar para os irmãos. Um hino de H.F. Life, falando sobre a imutabilidade de Deus. Ele diz, ó, tudo que vejo ao meu redor muda e se deteriora. Aí ele ora, ele canta para Deus, ora, né? Ó, tu que não mudas, fica comigo. Ou seja, ele olhava primeiro, como está fazendo o Salmo 2. Tudo que nós vemos ao nosso redor vai se deteriorar. A vida vai acabar. Os cabelos brancos vão chegar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os filhos vão ir embora de casa. As nossas coisas materiais que foram confiadas nas nossas mãos vão se desmanchar. Sabe o que é isso? É um efeito da segunda lei da termodinâmica. Entropia. Tudo vai se desfazendo. Se você tem uma casa, se você passar 50 anos sem mexer nela, começa a cair o reboco, começa a ter infiltração de água, é naturalmente corrompido, vai se desmanchando, se desfazendo. E todas as coisas que foram criadas, vai acontecer isso com elas. Tempo de validade. O ser humano, tudo, não é? Deus não. Deus não muda. Deus não se altera. Nem para mais, nem para menos. Ele é sempre o mesmo. Se ele é imutavelmente bom, ele sempre foi bom. Ele é bom, permanecerá sendo bom. É isso ou não é? Por isso, irmãos, que, por exemplo, nós vamos ler o Salmo 136, se eu não estou enganado, que alguns dizem que foi o Salmo que Jesus cantou depois da ceia, saindo para o Monte das Oliveiras. Somente é esse Salmo que se cantava. 136. E esse Salmo repete muitas vezes essa frase aqui, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí fala mais alguma coisa? Porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus não se altera. Ele diz, rendei graças do Senhor porque Ele é bom. Sua bondade, sua misericórdia. Aí ele repete outra frase. Rendei graças ao Deus dos deuses. Por quê? A sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Por quê? Sua misericórdia dura para sempre. E segue. Aquele que com conhecimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia não é até um pouquinho. Por isso que o próximo ponto que a gente vai ver da eternidade está relacionado. Aí os irmãos pensam, Deus é autossuficiente, irmãos. Ele é perfeição absoluta. Não há impureza nele. É inalterável, então. Em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos, em suas promessas. Se ele é inalterável com respeito ao tempo. Nada o muda. Ele não envelhece depois de um tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o alfa e o ômega. E tudo está... Então, quando a gente vai vendo essas coisas, a gente tem que estar pensando assim. Tem que estar... Eu não sei se esse livro aqui tem, eu acredito que tenha. Eu acho que no próximo capítulo, eu não lembro se foi aqui que eu vi, mas eu vi um gráfico cheio de bolinhas. Não sei se alguns irmãos já passaram para frente, foi aqui nesse livro. Não, é um cheio de bolinhas, com todos os atributos de Deus em bolinhas. Porque estão todos grudados um no outro. E estão interrelacionados. Então daí você tem que saber tudo que Deus é e saber interrelacionar essas coisas.
Aí você tem uma visão clara de Deus. Deus, então pega nessa mão, Deus é amor, justiça, bondade, santidade, o que mais? Aí você vai dizer que Ele é imutavelmente amor, seu amor é imutável, sua justiça é imutável, sua bondade é imutável, sua misericórdia é imutável, sua benignidade é imutável, seu conhecimento é imutável. E nós vamos amarrando tudo. Quem faz isso muito bem é um puritano chamado Stephen Charnock. Estava até mostrando para o Isa como ele se ocupa com isso. Em não perder de vista nada da personalidade de Deus. Para que ele não tenha nenhuma visão distorcida de Deus. Porque, por exemplo, se a gente ficar falando que Deus é imutável, esquecendo outras coisas, ou não relacionando a elas, nós vamos ter muito problema. Então, se Deus é imutável, irmãos, é alguém que é sólido, confiável, estável. Que nós podemos depositar nossa confiança, como o irmão diz aqui. Olhando para as coisas dessa vida, hoje você tem, amanhã você não tem. As coisas se alteram de uma hora para outra. Você mesmo é instável nas suas decisões. Hoje você quer uma coisa, depois você já não quer mais. Você gosta de uma coisa hoje, daqui a pouco você gasta toda a sua energia naquela coisa, daqui a pouco está largada num canto, não é? Você se empenha, por exemplo, a comprar um carro, daí quando ele está parado na sua garagem, você olha para ele assim, tipo, tá, agora já foi. Qual é a próxima coisa da vida? Né? Aí você vê que aquilo é passageiro, aquela alegria passageira. Hoje é bom, amanhã está ruim. Mas Deus não. Em Deus não tem essa... Variação. Isso está lá onde? Quem é que sabe onde está essa palavra que o Esdrinhas falou aqui? Qual? Não há, não tem sombra de variação. Que em Deus não tem mudança, nem sombra de mudança. Né? Porque é uma coisa que Tiago fala, né? Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança. Né? E é uma coisa muito importante para nós. Imagina se Deus mudasse, irmãos. Imagina se os seus propósitos mudassem. Né? Imagina se ele fosse homem, né? Um Deus parecido com o homem. Né? E uma má teologia, na verdade, vai te fazer imaginar que Deus, eu acho que mudou a forma de pensar aqui. Sim. Por exemplo, a teologia liberal, eles creem que todo homem vai ser salvo, ninguém vai para o inferno. Então, espera, então Deus mudou. Mudou a maneira de pensar. Até, por exemplo, a frase velha que todos vocês já ouviram e talvez já falaram. Parece que o Deus do Antigo Testamento é um e o do Novo é outro. Não é? Mas isso é uma interpretação bem errada de Deus. Deus nunca mudou. O Deus do Antigo Testamento é o do Novo. Por quê? Porque no Antigo Testamento você encontra coisas evidentes do juízo de Deus. Mas será que as nossas Bíblias, para quem pensa assim, não tem o livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Né? Intensificado na sua ira. Né? Onde se destrói 1/3 de todos os habitantes da terra, 1/3 de tudo que existe. Né? Aliás, nós que estamos vivendo na era que nós estamos vivendo, Não é? nós conseguimos compreender Deus por destruir uma cidade como Sodoma e Gomorra. Que a gente está vendo aonde a humanidade está chegando, onde a maldade está chegando. E se você ler a Bíblia, você vê esses juízos de Deus sobre uma cidade, mas se você estudar a história, você vai ver muitos juízos de Deus sobre cidades e países inteiros. Muitas vezes Deus abandonando um país nos seus próprios prazeres. Hoje a gente fala aí da pandemia, né? Tantos morrendo e tal. A gente já teve a peste negra, já teve febre, não sei o quê. Já teve um monte. Na peste negra... No 11 de setembro, irmãos, quando aqueles aviões bateram contra as torres lá, aí era uma enxurrada para os teólogos que eram tradicionalmente bíblicos sobre onde estava Deus. Né?
Por que que Deus não impediu tal coisa? E muitos irmãos foram corajosos a dizer que Deus estava no 11, no mesmo lugar que estava no dia 10 e no mesmo lugar que estava no dia 12. O mesmo Deus. E poderia ser que aquilo fosse um juízo de Deus sobre uma nação que abandonou a Deus, que tem matado mais de 50 milhões de bebês no útero da mãe. E esses homens foram extremamente, por quê? Porque na teologia do sonho americano, era impossível que Deus fizesse tal coisa, permitisse tal coisa, né? Era impossível. E quem somos nós para discutir com Deus sobre essas coisas? Quem somos nós? Eu acho interessante, irmãos, porque se os irmãos abrem, por exemplo, a gente pode encerrar com isso, que está lá em Isaías 45. Tem gente que pensa que Deus criou o mal por causa do que está escrito nesse versículo aqui. Porque existe uma tradução antiga da King James que traduz como Deus tivesse criado o mal, né? Isaías 44, 45. Na nossa versão aqui em português está também, o verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí eu lembro que, ouvindo o irmão Sproul falar sobre isso, ele disse, todas as vezes que um novo convertido encontra esse versículo, ele chegava para ele e dizia assim, o senhor não disse que Deus não pode fazer nada mal? O senhor não disse que Deus não é responsável pelo mal? E esse versículo para ele? Em inglês que Deus criou o mal. Como está essa versão? A palavra pode ser calamidade, né? E essa palavra no hebraico pode significar até uma comida mal cheirosa, uma comida estragada, até a calamidade mais extrema, a destruição total. Essa palavra aqui. Vai ser terrível, porque daí você se depara com uma coisa dessa, né, irmão? Então, onde estava Deus? Será que Deus não mudou? O que aconteceu com Deus? Um Deus tão bondoso, e não sei o que, e tal, e tal, e tal. Ele não mudou nem um centímetro diante das situações. Esse texto aqui, se os irmãos lerem, fala uma profecia sobre Ciro, que era um escolhido de Deus, Messias até, com M minúsculo, de Deus, antes dele nascesse, essa profecia já se referia a ele, né? Antes dele nascesse. É por isso, por exemplo, que nessa profecia, por isso que eles dizem que Isaías só pode ser escrito depois, porque eles não acreditam que Deus poderia prever o futuro, né? Prever aquilo que ia acontecer. Daí ele conta sobre Ciro, que Ciro ia libertar o povo, que Deus ia fazer muitas coisas pela mão de Ciro. Deus ia dar poder a Ciro, mas não existia Deus como Deus. Era uma coisa que tinha que ficar bem clara para Ciro. É um texto que diz assim, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Porque Ciro podia achar que ele era o cara, né? Então, presta atenção, eu vou te ajudar. Por amor do meu povo, Israel, eu vou te ajudar. É o que Deus fala para ele. E Deus fala assim, por amor do meu servo Jacó de Israel, meu escolhido, eu te chamei e te dei pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, não há outro. Verso 5. Além de mim não há Deus. E ainda que não me conheces. Para que saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço paz, eu crio o mal. Ou, melhor traduzindo, a calamidade. Sabe o que Deus está dizendo para Ciro, irmãos? Deus está dizendo assim, a paz para teu reino vai vir de mim. A luz vai vir de mim. Pode vir trevas também. Tem uma tradução que diz guerra, né? A paz vem de mim. A calamidade sobre ti também virá de mim.
Fica de olho aberto. Você não é nada, eu sou o Senhor e não há outro. É isso que o texto está querendo dizer. Os irmãos estão entendendo? Não mudou nada. Quando ele aplica o juízo dele, é o mesmo Deus. Ah, mas e a bondade de Deus? Se ele é bondoso, ele tem que aborrecer aquilo que é maligno. Senão ele não é bondoso. É só você sempre ter essa categoria bem clara na sua cabeça. Ah, Deus é amor, como é que ele pode fazer tal coisa? Se ele não aborrecer o aborto, ele não ama as crianças. Se ele não odiar o aborto, ele não ama um feto no ventre da mãe que ele está tecendo e algum homem vai arrancar. Se ele não aborrecer o mal, ele não é um Deus de bem. Então, quando ele aplica a sua justiça, ele está não rejeitando nenhum dos seus atributos. Nenhum deles. Aliás, é por amor a eles, pela integridade da sua personalidade, que ele deve ser tal coisa. Por isso que ele é imutável em todos os seus atributos. E é bom que a gente entenda isso, irmãos. Amém? E é bom que você conheça esse texto, né? Antecipadamente. Ah, mas então Deus criou o mal. Então, o mal não nasceu no coração de Satanás, como diz o texto, mas em Deus. Não é disso que está falando aqui. Os juízos de Deus são inescrutáveis. Se ocorrer um juízo de Deus sobre alguém ou alguma coisa, nós ficamos bem quietinho, né? Deus, até os próprios judeus ortodoxos entendem isso muito bem. Um dia eu vi um rabino que alguém pergunta para ele, onde estava Deus no holocausto? Aí você pega Deuteronômio, capítulo 30, e lê. Se vocês me obedecerem, se vocês seguirem nos meus caminhos, vai acontecer isso com vocês. Se vocês se desviarem de mim, eu vos dispersarei por todas as nações. Outros pisarão as suas cabeças, farão tal coisa. Parece que ele está descrevendo o holocausto naquele texto. Até os próprios judeus que não são crentes, talvez conheçam a Deus mais claramente do que os crentes. Né? Porque é o próprio mesmo Deus sobre o qual nós somos, que está acima de nós, que coloca sobre nós aquilo que ele permite, seja o que for, bem ou mal. Eu sou o Deus que crio a paz e o que mais? Crio a calamidade. Irmãos, é só vocês lerem a história de Israel, vocês vão ver. Eu vos enviarei os babilônicos. Eu vos enviarei a Síria. Amém? E vai entender, né, irmãos? Por exemplo, Gênesis 39. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Né? No mal dele estava o bem de Deus, dos irmãos de José contra José. Vós intentastes o mal contra mim. Vocês são responsáveis, totalmente irresponsáveis. Vocês decidiram, vocês queriam, vocês fizeram. Mas nas tramas de vocês, as tramas de vocês não fugiram do propósito de Deus. Então, é muito interessante reconhecer isso, porque daí a gente sabe que a gente não está na mão do diabo, por exemplo. E Deus não mudou nenhum centímetro desse cuidado conosco. Amém?